Estamos de volta nessa cobertura especial acompanhando os desdobramentos sobre a tentativa de assassinato contra o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Várias autoridades condenaram o ataque. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que não há lugar para esse tipo de violência. Biden, que inclusive chegou a fazer uma coletiva de imprensa momentos depois do ataque para dizer que estava acompanhando pessoalmente todas as informações que chegavam sobre essa situação que classificou como horrível em relação ao ex-presidente Donald Trump. E Biden, inclusive, telefonou para Donald Trump para conversar com o ex-presidente e se solidarizar diante desta tentativa de assassinato. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, disse, abre aspas, devemos todos condenar esse ato abominável e fazer nossa parte para garantir que ele não leve a mais violência, fecha aspas. Barack Obama afirmou que todos deveriam estar aliviados pelo fato de o ex-presidente Trump não ter sido gravemente ferido e aproveitar este momento para o comprometimento com a civilidade e o respeito na política. Em nota, o Brasil também condenou o atentado sofrido ontem por Donald Trump. Abre aspas, o governo brasileiro condena o atentado ocorrido contra o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao manifestar veementemente repúdio ao atentado e desejo de pronta recuperação do ex-presidente. O Brasil reafirma ser inaceitável qualquer forma de violência política em sociedades democráticas e acompanha com atenção o pleno esclarecimento dos fatos, fecha aspas. Segundo as últimas informações, o candidato republicano passou por atendimento médico, como a gente está acompanhando aqui, está bem na medida do possível e também em segurança. Eu volto a falar com o Igor Lucena, especialista em relações internacionais. Igor, isso já era esperado, claro, essa repercussão de solidariedade por parte de várias autoridades, inclusive o Brasil também se posicionando diante dessa situação, porque não se espera numa democracia que um candidato seja morto durante um ato de comício eleitoral. A segurança precisa ser reforçada a partir de agora. Esse é um dos pontos-chave para o que vai acontecer daqui para frente nos Estados Unidos. Exatamente. A gente assistiu a atos de violência em alguns países. No próprio Brasil, a gente teve atos de violência no passado. O México teve uma das eleições mais sangrentas. 33 candidatos foram assassinados no México durante a última eleição presidencial. Eram candidatos mais regionais, mas mesmo assim totalmente inadmissível morte e violência política nos dias de hoje, em pleno 2024. E nos Estados Unidos a gente vê algo até mais sério, a tentativa de assassinato de um presidente norte-americano faz com que todas as democracias e todos os países que de fato respeitam as liberdades individuais, Estados de Direito e principalmente eleições livres tenham que repudiar radicalmente. E por que isso? Porque não só o repúdio, obviamente, é uma questão de solidariedade com o presidente Donald Trump, um momento também de civilidade. O próprio adversário, o atual presidente Joe Biden, fazer esse ato mostra que, apesar das desavenças e uma visão política muitas vezes radicalmente oposta, existe civilidade, existe o respeito às leis, existe o respeito à democracia, existe o respeito à vida humana. Esses aspectos eles não podem ser negociados, eles não podem ser colocados como algo em segundo plano. E esse tipo de coisa tem que ser visto, esse tipo de civilidade deve ser visto também pelas nossas autoridades brasileiras. O Brasil é um país que recentemente ficou muito radicalizado, nós vamos ter uma eleição municipal, nós não podemos deixar que esse tipo de reação e atividade ocorra aqui também. Obviamente, outros líderes, principalmente da Europa, também se solidarizaram com o presidente Donald Trump e esperamos que esse tipo de situação não ocorra mais. Obviamente, do ponto de vista de segurança, vai ser reforçado. O serviço secreto vai fazer medidas muito mais duras e radicais. Agora, o grande questionamento é saber se a pessoa que fez isso foi um lobo solitário, né, que a gente chama, como foi no caso de John Kennedy, também de Abraham Lincoln, ou se existe algum tipo de organização, ou algum tipo de grupo extremista e radical que pode ter organizado esse tipo de ataque. O que, se isso ocorrer, aí sim, estamos tratando de uma situação muito, muito mais séria que os Estados Unidos vão ter que abordar de uma maneira
muito célere. Lembrando que a eleição vai ser uma eleição que ocorre em novembro e que todos esses aspectos serão levados em consideração. Mas o mais importante disso é lembrarmos que o período eleitoral é um período de disputas ideológicas e de ideias que nunca pode ser transpassado para um setor de violência, um setor de ataques físicos, porque isso destrói e corrói a base de nações democráticas, como os Estados Unidos e também o nosso Brasil. E, Igor, uma postura dos Estados Unidos, a gente já até inclusive falou muito sobre isso aqui na Record News, é que tem um papel em várias questões delicadas do planeta. Traduzindo essa frase, está envolvido nos principais conflitos, seja Ucrânia, está em Israel. É um país que está desempenhando um papel na geopolítica internacional, nós sabemos, né, há anos e anos e anos. Só que existe, vamos dizer assim, uma questão em relação aos Estados Unidos, que é um país muito forte, que quando há a presença dos Estados Unidos, há um aparato, enfim, a gente vê essa presença na OTAN, é um país que se coloca como o salvador da pátria, vamos dizer assim, traduzindo para quem está acompanhando a gente. Qual a mensagem que um ex-presidente quase morto vai passar para o mundo? Porque se eles não conseguem proteger seus líderes, o que pode ser que impacte nesses conflitos, Igor? Pedro, é importante a gente falar que os Estados Unidos é o que é hoje, principalmente com o fim da Segunda Guerra Mundial, porque é a única nação que tem a capacidade de mostrar para o mundo 6 tipos de poder. E eles não apenas mostram, mas eles exercem com maestria. O poder econômico das suas empresas, o poder financeiro do dólar, o poder cultural dos seus filmes e da sua indústria do entretenimento, o poder diplomático das suas embaixadas, dos seus sistemas de informações e espionagem e principalmente o poder militar. Nenhuma nação no mundo tem a capacidade de exercer com maestria essas 5 faces do poder. Então isso faz com que basicamente a gente viva até hoje, apesar de com ressalvas e talvez com um pouco de declínio, mas vivemos no chamado Pax Americana, né? Um momento onde a paz no mundo é garantida pela capacidade dos Estados Unidos de exercer esse poder. Então, de fato, quando há um atentado contra o presidente americano, e pior, em solo americano, a gente não está falando de um atentado fora do território americano, né, que seria até mais compreensível. Mas dentro do território americano, isso expõe uma falha de segurança, isso expõe uma falha de que os americanos não são imbatíveis e que é possível, de alguma maneira, atingir os seus líderes e as suas estruturas. A gente viu isso no 11 de setembro, né? Uma demonstração de que foi possível um ataque terrorista em uma das cidades mais importantes do mundo. Entretanto, eu gostaria de ressaltar que, apesar de parecer um momento de fraqueza, os Estados Unidos, nos últimos 100 anos, tiveram uma capacidade extraordinária de se reerguer. Eles se reergueram na crise de 29, eles se reergueram na crise financeira de 2008, eles se reergueram durante os choques do petróleo. E esse tipo de situação onde os Estados Unidos muitas vezes aparentemente caem, são os momentos onde, historicamente, a população se une em torno do líder e cria um mecanismo, ideias e projetos para aumentar ainda mais a sua capacidade de força e projeção. Se o presidente Joe Biden ou o presidente Trump entenderem esse momento e forem capazes de unir em torno de si a necessidade de um Estados Unidos unido nas suas ideias e unidos como o que eles aspiram e são os líderes mundiais da democracia, da liberdade de expressão, eles conseguirão passar por esse momento e se sobrepujar ainda mais como uma nação forte e capaz de liderar o mundo livre. Este é, eu acho, o principal ponto que tem que ser colocado dentro da mesa. Igor Lucena, muito obrigado pela sua participação nessa cobertura especial aqui da Record News. Um bom domingo para você. Muito bom dia e bom domingo a todos.